Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista do Por Dentro dos Resultados. Eu sou o Figo, sou editor do InfoMoney e, para quem não sabe, o PDR é aquele projeto do InfoMoney em que a gente convida executivos de importantes companhias de capital aberto, né, com ações listadas, seja na Bolsa Brasileira ou no exterior, para que eles possam falar sobre balanços e sobre perspectivas. Nessa nova temporada do PDR, a gente está falando do terceiro trimestre de 2022 e antes de eu apresentar meu convidado de hoje, eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo para já deixar o seu like. Se você ainda não curtiu o vídeo, pode compartilhar à vontade, que isso ajuda bastante a gente. E também se inscreva no canal do InfoMoney. Se você ainda não for inscrito, aciona o sininho que tem aqui abaixo do player. Assim você vai ser notificado sempre que uma nova live começar. Agora sim, bora lá. Bom, gente, meu convidado de hoje é o Ricardo Paixão, que é o CFO da MRV. Ricardo, bem-vindo, obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente. Vou te deixar à vontade para fazer uma introdução aí, falar um pouco dos principais destaques do trimestre da MRV, depois a gente entra nas perguntas e respostas. Então, bem-vindo, por favor, fique à vontade. Tá ótimo, Fico. Bom, olá a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez, né, nesse evento, junto com o pessoal da InfoMoney. Bom, então, indo bem direto ao ponto aqui, vou passar pelas mensagens principais, né, um resumo aí da nossa divulgação de resultado, e depois deixo um espaço para a gente fazer a parte mais interessante, que é o Q&A, tá? Bom, começando aqui, então, o que eu queria destacar, né, passando aqui pelas principais mensagens da nossa divulgação de resultados. Esse foi um resultado que ele é marcado, né, por um resultado ainda fraco, tá? Na hora que a gente pega o terceiro trimestre de 22, ainda não foi um trimestre como a gente está acostumado, como a gente gostaria de ver os resultados da MRV & Co, tá? Mas a gente teve alguns indicadores importantes que já nos mostram como o futuro, né, vai ser melhor do que o que a gente está enxergando agora. Então vamos lá, 3 gráficos principais aqui. O primeiro, margem bruta de novas vendas, né? Acho que já falei outras vezes aqui. A gente teve um impacto grande da inflação, né? O INCC ficou muito alto ao longo do período, o que fez com que a nossa margem bruta reportada caísse, né? E a gente começou então a dar um novo indicador, que é essa margem bruta de novas vendas, que nada mais é do que a margem bruta estimada, né? A margem bruta futura das vendas que eu fiz naquele determinado período, tá? Então esse indicador ele já tem uma inflação aqui dentro, né? E ele saiu de 19% para 28% aí nos 9 primeiros meses de 2022. Como isso foi possível? Foi possível através de uma subida de preço agressiva que a gente fez ao longo do tempo, tá? Então, nosso preço subiu 19%, a inflação subiu mais ou menos 9, 10, né? Então, dando aí esses 9 pontos percentuais de acréscimo de margem, tá? Na hora que a gente pega a visão dos 9 meses de 22, a gente está em linha com a quantidade de vendas total que a gente também fez nos 9 meses aí do ano anterior, tá? Então, a gente continua sendo uma operação grande e agora o nosso negócio realmente é voltar com a rentabilidade dela. Bom, 2 pontos aqui importantes. Então, a gente destaca, né, novamente aqui a margem bruta de novas vendas, tá? Essa margem bruta de novas vendas, né, como eu coloquei aqui, ela já subiu, então já está nesse patamar de 28%. E a gente começa a ver esse resultado, essa margem bruta, né, saudável, passando pela DRE, né, então reportando aqui dentro dos resultados da companhia, à medida que eu conseguir construir essas unidades, tá? Então toma um tempinho aí até a gente ver esses 28% efetivamente tomando mais conta do nosso balanço. Outro destaque que eu queria falar um pouquinho é sobre a Resia, tá? É a nossa operação norte-americana, tá? Do ponto de vista operacional, bom, acho que todo mundo sabe aqui, né? O juros americano subiu, tá? E com essa subida dos juros americanos, a gente tem então dois impactos mais relevantes. Do ponto de vista operacional, a Resia está super bem, tá? Por que eu coloco dessa forma? Como os juros lá fora subiu, está mais caro para as pessoas comprarem imóvel, né? Então, aquela dúvida de comprar ou alugar fortalece ainda mais a tese do aluguel, que é exatamente o que a Resia faz no mercado americano. Nosso trabalho lá é comprar o terreno, né? Desenvolver o projeto, construir, alugar e depois a gente vende o empreendimento como um todo. Se por um lado, operacionalmente, ela está muito bem, por outro lado, na hora de vender, a gente está conseguindo vender por um preço um pouco mais baixo do que a gente vendia antes. Por quê? Fácil de entender também.
o nosso comprador é um fundo, né? A gente vende para investidores, tá? No mercado americano. E esses investidores, eles se alavancam, né? Eles tomam um empréstimo para poder fazer essas aquisições. Como a taxa de juros desse financiamento dele subiu, né? A alavancagem dele fica mais cara, então então isso justifica o fato deles quererem pagar menos pelas propriedades que a gente tinha antes, tá? Vocês vão se lembrar aí como era um negócio, né? Com margem muito, muito alta, a gente continua, então, conseguindo fazer, né, esse tipo de transação lá fora com uma rentabilidade ainda também bastante interessante, tá? Bom, mais gente querendo morar nos nossos empreendimentos significa um aluguel maior, tá? Então, nosso ticket médio de aluguel subiu aí ano contra ano, né? Na verdade, 9 meses, 4T de 21 contra 3T de 22, 29%, tá? E a gente continua vendo esse valor do aluguel ainda subindo, mesmo que tenha tido uma desaceleração do aluguel, tá? Então, não está caindo, mas está subindo menos. Bom, que a gente tem, então? Na hora que a gente olha o nosso subsidiário norte-americano, a Resia, a gente tem, então, agora uma missão que é muito mais de construir em cima dos terrenos que eu já comprei, tá? Do que efetivamente ficar investindo em novos terrenos, comprando novos terrenos agora. Né? Então, a gente tem 1,5 bilhão de projetos em construção de dólares, que dá mais ou menos 8 bilhões de reais, tá? E esses 8 bilhões de reais, a gente conclui, né? Metade deles no ano que vem e metade deles em 2024. Então, o pipeline de RES está robusto, né? Ele continua forte, tá? Então, a gente deve ver mais negociações aí de empreendimentos da RES vindo pela frente. Temos, inclusive, um empreendimento ainda para fazer a venda dentro desse quarto trimestre de 22, né? Já está bem encaminhado, já tem investidor, já tem financiamento. Então, tudo leva a crer que a gente vai conseguir concluir essa venda ainda dentro desse mês. Acho que era esses aí os principais pontos que eu queria destacar para vocês, né? Então, aí, Figo, agora ficamos por conta da parte de perguntas e respostas. O que mais que eu posso tentar esclarecer do nosso negócio? Boa, beleza. Obrigado, Ricardo. Só avisando o pessoal que assistiu a gente, às vezes os números ficaram um pouquinho pequenininhos ali na tela, mas esse material tá todo no site de RI da companhia, né? Então, se alguém quiser olhar com mais detalhes, pode entrar lá e ver tudo com calma. Bom, Ricardo, é o seguinte, eu queria começar então perguntando sobre cenário, né? A gente viu alguns números da MRV que ficaram aquém do que foi reportado no mesmo trimestre do ano passado. Você já falou um pouco sobre o porquê que aconteceu isso, o cenário influencia bastante, né? A gente está com aumento com juros altos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? E, enfim, é um movimento global aí por conta da inflação gerada pela crise, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que a gente pode esperar daqui para frente, né? A gente sabe que o cenário atual é esse. Vocês veem uma estabilização disso para esse último trimestre, para o começo de 2023, ou vocês acreditam que o cenário deva melhorar no começo do próximo ano? Perfeito. O Figo, vamos lá. Dentro do negócio, então vou dividir a resposta aqui em duas, tá? Então, primeiro começando a falar um pouquinho aqui sobre a operação brasileira, tá? Então, a operação de incorporação imobiliária aqui no Brasil. 85% do nosso volume, né, aqui no Brasil, ele ainda é dentro do funding do FGTS, tá? E para o funding do FGTS, não importa a taxa de juros, se a Selic está 2% ou 14%, a taxa do meu cliente continua sendo a mesma. Né? Então, esse impacto ele é mais do ponto de vista de pesar um pouco mais, né, no orçamento das famílias do que especificamente abrir espaço ali de capacidade de compra dos clientes, tá? Então, a gente é um negócio meio à prova de taxa de juros, vamos colocar assim, quando a gente está falando da operação brasileira. Mas você tem toda a razão, a inflação comeu muito do nosso resultado, né? No nosso negócio aqui no Brasil, a gente vende e repassa para a Caixa, né, aquele contrato daquele determinado cliente. Na hora que eu repasso na Caixa, o valor que eu vou receber ele fica congelado. Então, ele não tem correção nenhuma mais. Então, se eu repassei 150 mil reais, é 150 mil reais. A inflação no período andou 34% em 2 anos e meio. Paciência. Não tem mais correção daquilo dali. Então, esse foi o impacto que a gente sofreu, né? Então, o que a gente está enxergando para frente? Como a gente já começou a abrir um espaço importante aqui de subida de preço, né? A gente já está conseguindo, esse ano foi o primeiro ano aí nos últimos 2 anos e meio, onde a gente começou onde a gente conseguiu subir mais o preço do que a inflação. Então, por isso que a nossa margem melhorou. O pessoal pergunta às vezes, a margem de vocês vai melhorar? Não, a nossa margem já melhorou. Só que dentro do meu balanço, a gente só consegue ver esse indicador à medida que eu construo essas unidades.
Então, é dado que vai melhorar. Nossa margem de novas vendas já está em 28%. Ah, quando que eu só vou ver esse 28%? Sei lá, daqui a 1 ano e meio, talvez, ou 2. Que é quando só vai ter safras de 28% passando pelo meu resultado. Só que ano que vem a gente já começa a ver esse resultado melhorando gradativamente, tá? Bom, e do ponto de vista do mercado americano, essa alta de juros ela tem dois impactos principais, né? Da mesma forma que aquece a demanda por mais aluguel, mais pessoas precisando de morar de aluguel, isso faz com que eu possa subir o preço, né? Então, assim, o custo de construção lá fora está equacionado com a subida do preço também. Então, a gente tem um indicadorzinho lá que chama yield on cost, é mais ou menos o aluguel dividido pelo custo de construção. Esse a gente está conseguindo manter num patamar super saudável, de 7%, tá? A saída dos empreendimentos, eu consegui vender, ele é um cap de saída, que seria o quê? O valor do aluguel dividido pelo valor de venda, tá? Eu cheguei a conseguir fazer algumas vendas ali em torno de 4%. E hoje a gente já está vendo o mercado americano negociando entre 5% e 5,5%. Pô, o que isso significa na prática? Que uma margem, não, uma venda que eu fazia, um cap de 7 com saída de 4, ele dava uma margem bruta um pouco acima de 40%, tá? E se eu fizer agora uma venda de 7, um cap, né, um yield on cost de 7 e um cap de saída ali de 5, 5,5, eu vou estar falando de uma margem bruta de 25% a 30%. Ainda muito saudável, dado principalmente que o mercado, né, no mercado americano, as despesas comerciais são muito baixas. Então, isso ainda dá uma margem líquida muito alta. Boa. Sobre esse aumento de preços que você citou aqui no Brasil, você acha que vocês acham que ainda tem espaço para continuar crescendo esse preço e ainda vai ter demanda com esse preço mais alto? Ou vocês já chegaram ali num limite do que vocês poderiam reajustar? Tá, eu ficaria agora, o que a gente teve, na verdade? Primeiro, a gente tinha uma necessidade de subir preço, né? A gente estava com uma rentabilidade muito baixa, tá? Então, a primeira subida de preço que a gente fez, a gente tinha um gap grande de rentabilidade para fechar, né? Acho que isso a gente já fez bem, ele já está muito melhor do que o que ele estava antes, mas ainda não está dentro do ideal, tá? A nossa operação ideal seria uma margem de novas vendas de 30% a 32%, nos melhores cenários ele chegando em 33%, 34%. Então, a primeira pernada, né? Assim, os primeiros 9 pontos já foram, né? E agora falta mais uns 3 ou 4 pontos percentuais ali de retomada de margem. Então, isso significa que eu posso voltar a subir de forma mais lenta o preço. Não preciso ser tão agressivo como eu fui até agora, tá? E aí, o que acontece? Essa recomposição, né, de margem que a gente está conseguindo através da subida de preço, ela tem uma ajuda, vamos chamar assim, né, de algumas condições novas. O programa Casa Verde e Amarela, ele passou por umas novas condições. Então, meu cliente está pagando, né, um juros um pouco mais baixo do que ele pagava antes, ele tem um pouco mais de subsídio, teve o alongamento do prazo máximo de financiamento de 30 para 35 anos, e agora tem o que o pessoal está chamando de FGTS futuro, né, o consignado FGTS, ele vai poder, né, o cliente de determinadas faixas, né, ele vai poder usar o seu depósito de 8%, né? 8% do salário dele é depositado no FGTS, ele vai poder usar isso como uma forma de garantia para as parcelas futuras, tá? Isso ainda está para ser implementado até o final desse ano. Então, são algumas medidas que já estão implementadas e outras que estão sendo implementadas, que certamente nos ajudam a poder voltar, né? A subir o preço da mesma forma que aumenta o poder de compra do cliente, tá? Facilitando, então, que a gente consiga fechar mais negócio. Boa. Ricardo, aproveitando esse gancho que você citou dos programas habitacionais, né, a gente está num cenário aí agora de definição, né, a gente vai ter uma troca de governo em 2023. Na última temporada do PDR, eu estava falando muito no o que poderia acontecer. Agora a gente já sabe que vai ter uma troca. Vocês têm alguma expectativa em relação a isso? A gente sabe que o governo que foi eleito agora, ele tem essa predisposição a dar mais atenção para programas habitacionais, para programas populares, enfim, isso de alguma forma pode beneficiar as construtoras em algum sentido? O Figo pode sim, né? Na verdade, assim, sendo bem justo, o governo anterior também ele estava bem comprado, né? Vamos chamar assim na tese do programa habitacional, né? Mas a gente sabe que até por ideologia, né? Esse governo novo ele tem uma ênfase maior no quesito popular, né? Então, o que a gente pode esperar, né? A gente acha que deve ter alguma mudança do programa, tá? Deve mudar o nome de volta, alguma coisa assim mais superficial, mas também pode ter alguma medida mais agressiva, como um desconto maior, alguma participação maior do orçamento da OGU, né, do Orçamento Geral da União, principalmente nas faixas mais baixas do programa. Tá? Então, tanto na faixa 1 como no inicinho da faixa 2. Tá?
Isso aí para a companhia, né, para a MRV, seria bem interessante o início da faixa 2, né? Dependendo do que vier de subsídio adicional, a gente tem um land bank gigantesco, né? Isso aí acho que todo mundo já sabe. Então a gente pode sim aproveitar dessa oportunidade de mercado, né, para poder colocar alguns dos nossos produtos que a gente de repente faria numa faixa um pouquinho mais alta, numa faixa um pouco mais baixa, né? Se o programa realmente tiver algum tipo de revisão importante, aumentando a capacidade de compra dessa faixa da população. Boa. Durante a semana, quando a gente anunciou que ia fazer entrevista com vocês, a gente recebeu algumas perguntas antecipadas de leitores e muitas delas eram em relação ao público-alvo da MRV, né? Muitos deles perguntando se vocês continuariam focando nos programas habitacionais, em uma faixa um pouco menor, se vocês pensavam em talvez fazer empreendimentos para um outro tipo de público e talvez mudar um pouco o foco. Se você puder falar um pouco sobre isso. Tá bom. Bom, o que a gente fez, na verdade? Né? A MRV era uma empresa monoproduto, né? Assim, tinha um produto popular para uma determinada parte da população, 100% dentro do programa habitacional, né? Isso aí foi a MRV de até 2018, tá? De lá para cá, o que a gente fez? A gente começou a desenvolver esse conceito da plataforma habitacional, tá? Então, hoje, além, né, da possibilidade de comprar um apartamento popular, dentro da MRV tem a possibilidade de comprar lote, né, através da Urba, tem a possibilidade de comprar apartamentos já de média renda, apartamento ali na faixa de 400 a 600 mil reais, dentro da nossa marca Sência, tá? Já tem aí em várias capitais do país. Então, né, buscando ali um funding do SBPE, funding do caderneta de poupança. Tem a possibilidade do aluguel através da Lugo e tem a possibilidade também do aluguel no mercado americano através da Resi, tá? Então, hoje a gente tem todo esse espectro. Quando a gente vai focar mais em uma linha do que em outra, tem várias, né? Tem várias variáveis aí no meio do caminho, uma série de variáveis, talvez a principal delas aí, taxa de juros e o macro, né? Então, quem perguntou aí tem toda a razão. No momento agora que a gente está vendo que é de talvez mais incentivo para as faixas mais baixas do programa, a gente deve concentrar um pouco mais do nosso portfólio dentro do Casa Verde e Amarelo, né, dentro do fundo do FGTS, tá? Mas não vamos abandonar a média renda que a gente estava fazendo. Então, vamos continuar com alguns produtos, sim, enquadrados aí no funding do SBPE, mas sem abrir mão do nosso core business hoje, que é dentro do programa habitacional. No terceiro trimestre, vocês tiveram aí uma queima de caixa de mais de 1 bilhão de reais. Se você puder falar como é que está o caixa da empresa hoje, se existe alguma expectativa de captação, se vocês pretendem fazer alguma emissão ou fazer alguma operação para poder reforçar esse caixa? Não, perfeito. Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, né? A gente reparou que as pessoas confundem um pouco a queima de caixa operacional com o equity cash flow mesmo, com a necessidade de colocar mais dinheiro na companhia, né? O caixa da companhia está abarrotado de dinheiro, a gente tem 2.300 aqui dentro, é suficiente para pagar as dívidas ali, todas as dívidas que tem de vencimento de curto prazo e médio prazo. Então, a gente não tem necessidade, né, de aumentar o caixa da companhia, já é um caixa muito alto, tá? O que é essa queima de caixa, na verdade? Desse 1.200 aí, 1 bi quase veio da Resi, tá? Como o modelo de negócio da Resi a gente constrói para depois vender, é natural que eu tenha um investimento para depois ter a realização daquele investimento. Então, não é uma queima de caixa de que a gente gastou, é uma despesa que não volta mais. Não. Seria muito mais visto como um CAPEX, na verdade, do que como efetivamente uma despesa. Tá? E esse valor, né, esse 1 bi que a gente queimou lá fora, o que ele é? Ele, na verdade, todo ele já vem de uma dívida de financiamento da construção. Então, isso não é que eu MRV, tenho que colocar mais dinheiro na Resi, ou a Resi tem que captar dinheiro para poder fazer isso, não. Tudo que a gente vai construir lá fora já está contratado. A gente já tem funding, né, já tem fonte de financiamento da construção contratado com os bancos. 65% do custo de construção lá de fora é pago por esse financiamento com o banco. Outros 20% é pago com joint ventures. Então, a gente arruma parceiros para os projetos também já, contratos assinados, dinheiro disponível. Tá? E a gente só começa as obras lá de fora, a gente só começa quando a gente já tem financiamento da construção contratado, já temos essa parcela do nosso parceiro, né, que é o Limited Partner, que ele entra fazendo essa espécie aí de parceria, uma joint venture, e também quando a gente já tem os nossos 15%, que basicamente é o terreno mais a primeira fase de aprovação dos projetos. Então, para o nosso ouvinte aqui, né, ficar muito tranquilo, né, assim, não tem ninguém aventureiro aqui, a gente não está, vamos começar e no meio do caminho consegue dinheiro. Não é assim que a gente faz aqui e muito menos lá fora.
Tá? Então, assim, tudo que eu tenho hoje em construção, eu já tenho fonte de financiamento contratada para acabar. Então, vai ter mais queima de caixa? Pode ter. Por quê? É o desenquadramento, de novo, entre os empreendimentos que estão em construção e uma eventual venda. Como a gente não tem venda recorrente nos empreendimentos da Resia, por quê? Porque eu faço 4, 5 vendas por ano. Acontece de um trimestre ou outro não ter venda. Então, é natural que a gente tenha uma exposição maior de caixa naquele momento, sem, de novo, necessidade da MRV aportar mais dinheiro, ou mesmo da Resia fazer uma captação lá fora para poder financiar isso. Tá? Já está tudo contratado, é financiamento, é construção, é o negócio como ele é. Não tem nada de errado com isso. Boa, já aproveitando esse ponto da operação americana, que você citou agora há pouco, que nesse primeiro momento vocês então vão deixar de comprar novos terrenos para trabalhar nos terrenos que vocês já têm lá. Se você puder falar um pouco sobre como está o banco de terrenos de vocês, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e se existe alguma expectativa de vocês retomarem essa compra de terrenos lá fora, a partir de que momento que vocês devem começar a fazer isso de novo? Perfeito. Olha só, Figo, vamos lá. Lá fora primeiro. Tá? A gente veio de uma operação que fazia 600 unidades por ano, depois 1.000, e ano passado fez mais ou menos 2.000 unidades. Tá? O que a gente fez? No ano passado, né? Desculpa, ano passado já estou em 23, viu, gente? Desculpa. Em 22, agora, nesse ano, a gente já comprou 4.000 frações. Então, eu já comprei Land Bank para fazer 4.000 unidades. Então, significa que no ano que vem eu vou fazer mais ou menos 2.500 unidades. Então, eu não preciso de comprar nada para poder construir no ano que vem. Tudo que eu vou comprar já está dentro de casa, tá? Então, quando a gente deveria voltar a comprar mais frações? Eu devo comprar alguma coisa como 1.000 a 1.500 frações no final do ano que vem. Isso, obviamente, se o mercado de lá estiver ok, estiver funcionando bem, se a gente tiver conseguido vender as nossas propriedades, né? Caso contrário, a gente vai segurar um pouquinho o investimento em novo land bank lá e deixar para um momento em que tiver melhor. Só que o mercado americano ele reage muito rápido para os dois lados. O juro sobe muito rápido, a economia reage muito rápido, consequentemente, a queda também esperada é mais rápida, tá? Então a gente continua bem confiante no mercado lá de fora. Vamos continuar com a operação, já tem dentro de casa, inclusive o terreno que a gente vai usar para construir ano que vem já está inclusive pago, tá? Então a gente não tem essa preocupação lá. Bom, do nosso lado aqui no Brasil, desculpa, a gente tem um land bank muito grande, a gente tem um land bank suficiente para fazer 8 anos de operação, talvez seja um land bank até maior do que o que ele deveria, né? Então o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo a compra de terrenos aqui em relação ao que a gente comprava antes. Tá, a gente comprou 80.000 frações aí, frações para fazer 80.000 unidades nos anos de 19, 20 e 21. Esse ano a gente está comprando 30.000. Então, o nosso land bank ele deve reduzir um pouquinho em relação ao tamanho que ele tem. Tá? Não porque não está interessante fazer compra de terreno, porque a gente não precisa realmente. A gente já tem um land bank bastante grande aqui para desenvolver os projetos para frente. Bom, então a ideia seria pôr um pé no freio um pouco no crescimento agora para tentar melhorar um pouco os resultados que foram apresentados nesse trimestre para depois, a partir do próximo ano, voltar a crescer, é isso? É isso aí, Figo. A gente tem, né? A gente estava rodando mais ou menos em 40.000 unidades, estamos com essa cabeça. 2023, 2024 é a hora de acabar de arrumar as engrenagens finais aqui, voltar a ganhar rentabilidade, voltar a gerar caixa aqui na operação brasileira, para depois sim a gente planejar aí, né, um eventual plano de crescimento. Boa. Tem uma pergunta que também a gente recebeu ao longo da semana, que a gente já tinha recebido das outras vezes que você participou com a gente aqui, que os leitores sempre querem saber se existe essa expectativa de separar alguma marca ou de fazer um IPO de alguma marca separada, enfim, se isso é alguma coisa que está nos planos do grupo. Tá bom. Do grupo, acho que sim, né? A gente tem aqui uma série de iniciativas hoje aqui dentro, né? E às vezes as pessoas perguntam também, assim, o IPO não é o objetivo final. O IPO é um meio de conseguir capturar um objetivo final. O objetivo final dessas empresas é crescer, né? E muitas vezes elas ficam travadas dentro da quantidade de capital que a MRV consegue colocar ali dentro. A gente tem um capital finito também, né? Então, assim, pensar num IPO de Urba, pensar num IPO de Resia é totalmente razoável, tá? É bem razoável, sim, pensar. No momento atual, não. O momento atual está muito ruim, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Mas no momento melhor, certamente faz sentido, sim. Para quê? Para financiar o crescimento dessas companhias.
Boa. Até faz sentido, né? No IPO geralmente tem aquele roadshow em que as empresas mostram e põem até umas metas. Ó, a gente pretende daqui a X anos estar assim, assado. Então, enfim, é mesmo uma forma de conseguir dinheiro para tocar os projetos, né? É isso aí. Na verdade, a Urba, até 2 anos atrás, Figo, a gente tentou, né? A gente fez esse movimento. E aí a gente brinca aqui que na próxima rodada, né, de tentativa de levantar capital, a gente pode mostrar só um slide. O que foi planejado e o que foi executado. Né? Na época a gente fazia 1.000 lotes ali por ano, tá? A gente tinha um plano de chegar em 15 mil, né? E esse ano a gente já está chegando em 6. Então, assim, já está bem mais próximo do que a gente tinha prometido do que estava antes. Então, isso aí com certeza vai facilitar, né? A companhia começa a mostrar um track record bom. Então, acho que isso aí facilita certamente um eventual IPO, levantamento de capital. Boa. Ricardo, eu queria que você falasse um pouco sobre a Lugo. Como é que foi o desempenho desse segmento, né, desse braço do grupo MRV no trimestre? Perfeito. Ó, a Lugo ela está com algumas obras em andamento, né? A gente teve algumas obras entregues, tá? No finalzinho do segundo tri e entregues aqui agora também no terceiro tri. Então ela está com uma série de obras em andamento, né? Acho que o pessoal está lembrando aí. A gente tem um acordo com o pessoal da Brookfield, né? Um grande parceiro nosso aí, que vai comprar todo o pipeline que está em desenvolvimento ali até 2024, tá? Então, do ponto de vista operacional, todos os empreendimentos da Lugo que a gente coloca para alugar, né, para alocação às unidades, é um sucesso total. Os clientes adoram, né, uma forma muito mais moderna de morar, tá? Com uma série de facilidades para um empreendimento que é feito especificamente para locação, né? Não necessariamente, algumas unidades são locação, outras unidades são compra e venda. Então, é bem legal, né? Um conceito bem diferente, realmente, que tem atraído bastante os clientes. Então, a vacância da Lugo está muito baixa, o valor do aluguel subiu, né, devido à procura e valorização desses imóveis. E o grande desafio da Lugo, ele é o quê? A gente tem que engordar o pipeline da Lugo, né? Então, é ter mais terrenos para desenvolver mais projetos, dado que o comprador está definido também, né, e está sendo um excelente parceiro, e está querendo, inclusive, aumentar a quantidade de negócios que tem conosco. Então, Lugo é isso, assim, mais colocar mais terreno para dentro, fazer mais projetos e continuar crescendo também. Legal, na MRV, e essa também foi uma pergunta que veio para a gente, como é que se comportou a inadimplência nesse trimestre? Se vocês notaram algum aumento, se existe alguma expectativa de aumento por conta de cenário, enfim, queda de renda da população, até por conta de aumento de preços também, se existe alguma coisa, se foi afetada a inadimplência nesse período. Não, Figo, na verdade, assim, a gente está rodando hoje no inadimplência melhor do que no nível pré-pandemia, tá? Então, a gente tinha uma determinada inadimplência no nível pré-pandemia, no pico da pandemia, essa inadimplência melhorou, não dá para saber se é auxílio, né, Corona Voucher, Auxílio Brasil, ou as pessoas realmente ficando, né, mais em casa, com menos despesa e aí conseguindo fazer amortização e quitação dos empreendimentos, tá? Mas essa inadimplência ela melhorou ao longo do período, agora ela já piorou um pouquinho em relação ao melhor ponto que ela teve, mas ainda assim melhor do que no pré-pandemia. A gente tem um sistema de concessão de crédito muito robusto dentro da companhia. Então a gente classifica os clientes por rating, eu já tenho desde o momento zero, né, uma provisão do que aquele cliente vai me dar de prejuízo, o que ele vai me dar de inadimplência, então qual o prazo que ele pode pegar, quanto a mais o preço que eu tenho que subir para poder compensar essa eventual perda. Então a gente tem quase um banquinho aqui dentro, né? Que a gente fala, na verdade, para poder fazer essa concessão de crédito. Então acho que está funcionando bem, né? Os nossos parâmetros de crédito estão bons. Então a gente não viu aí nesse trimestre ainda impacto de aumento de inadimplência. Tá? Boa. Eu sei que é complicado para a própria empresa falar sobre isso, mas enfim, a gente viu, e é uma pergunta que eu fiz para outros executivos que passaram aqui também comigo nessa semana, que a gente viu um desempenho negativo das ações depois da apresentação dos resultados. Vocês acham que esse desempenho ele está mais ligado a fatores externos? A gente viu, inclusive, essa semana a bolsa caiu nos últimos dias, principalmente, teve um impacto bastante relacionado à política, mas vocês acham que tem mais a ver com resultados? Como é que vocês estão vendo o atual preço da ação? Vocês acham que está injusto esse patamar? Enfim, se você puder comentar alguma coisa sobre isso. Tá bom. Figo, o mercado ele é soberano, né? Assim, então, quem sou eu para falar se está justo ou injusto? Né? Eu acho que hoje é uma excelente oportunidade de investimento. Né? Quem estiver olhando o resultado de 2023 ou 2024, me parece que a empresa está super mal precificada em relação a essas métricas. Né? O que a gente tem de resultado futuro para poder entregar
versus o que a empresa está negociando em bolsa hoje, tá? Especificamente em relação a gente divulgou o resultado ontem, né? Na verdade, na quarta à noite, né? Com o call ontem, quinta. Então, assim, é difícil de separar com o cenário político, porque a bolsa inteira derreteu, né? Acho que o pessoal está preocupado aí com o lado fiscal, tal. Acho que muito mais do que com o desempenho específico da ação da MRV. A nossa ação, na verdade, ela caiu menos do que os pares, né? Então, não consigo separar, assim. A gente não teve um dia antes ou depois para poder avaliar, né, o desempenho da nossa ação versus as demais. Então, eu atribuo a queda, né, a queda de ontem aí muito mais a fator político, a fator macro, do que especificamente ao que a gente apresentou de resultado. Boa, a gente já está chegando no fim do nosso tempo aqui, mas eu tenho ainda dois temas que eu queria abordar. O primeiro deles é sobre ESG, né, a pauta ali de sustentabilidade, governança. Se você puder falar um pouco sobre como esse tema é importante para a MRV e citar algumas iniciativas que vocês têm aí dentro relacionadas a isso. Perfeito. Figo, isso aí demoraria, ou a gente gastaria aqui no mínimo mais uns 30, 40 minutos para poder falar superficialmente dos projetos que a gente tem. Tá? Mas assim, a companhia é líder no setor, né, em relação a essa iniciativa. Tá? A prova disso é que a gente é a única empresa do setor listada, né, no índice, no ISE, índice de sustentabilidade empresarial, tá? Já há vários anos. Né? Tem uma série de iniciativas, desde alfabetização dentro de escola, escola de alfabetização dentro das obras, escola de digitalização, né, colocando essa turma mais dentro do mundo digital, escola profissionalizante, investimentos em creche, investimento no esporte. Tem uma série de iniciativas que a gente tem, inclusive dentro do site do próprio RI, ou da própria MRV, tem um link grande para o nosso relatório de sustentabilidade, né? A gente vem ganhando prêmios e prêmios em cima das iniciativas que a gente coloca, tá? Então, convido a todos aí para poder colocar isso. Se for do interesse também, a gente tem o Rafael Lafetá, né, que é o diretor de Relações Institucionais aqui da companhia. Vai ser um prazer ele poder falar um pouquinho mais também, fazer um evento específico aí. Fica a provocação, viu, Fico? Vocês acharem que faz sentido, específico sobre ESG, ele vai poder mostrar várias iniciativas que a gente tem aqui dentro. Tá? Então, assim, é um grande foco da companhia. E o nosso negócio, né, gente? Assim, o nosso negócio core, ele é exatamente resolver a habitação popular. Na hora que você resolve habitação, você resolve parte de violência, você resolve abandono de escola, você resolve questão de saneamento básico, né, questão de infraestrutura. Então, o nosso core business ele já é totalmente atrelado com essa parte ESG. Talvez menos com o né, menos com o meio ambiente, muito mais com o social, que é a nossa principal vocação aqui dentro. Boa. Esse para a gente é sempre um tema bastante interessante, não só para a gente, acho que os nossos leitores procuram bastante, né? E a gente tem visto bastante investidor, principalmente os investidores pessoas físicas que estão na Bolsa agora, eles estão buscando mais, né? Saber quais são as iniciativas das empresas relacionadas a isso. Então é bastante importante. Aliás, tem um outro tema que também é bastante importante para os investidores pessoas físicas, que era esse que eu queria perguntar também para a gente fechar o nosso papo, que é em relação à remuneração acionista. Se você puder falar um pouco sobre qual política da MRV em relação ao pagamento de proventos, se existe uma política, se existe alguma expectativa de alterar essa política no médio prazo. Perfeito. Figo, olha só, a política que a gente usa, né, o mínimo do novo mercado, né, você falou de governança e a MRV está no mais alto padrão de governança no Brasil, então está dentro do novo mercado. No novo mercado, a gente tem um limite mínimo, que é de 25% do lucro líquido, deve ser pago como dividendo, tá? Durante vários e vários anos, a MRV pagou mais dividendo do que esse mínimo, né? 40%, 50% em alguns anos. Como a gente está com uma série de iniciativas aqui dentro, né? Então, tanto Resia quanto o Lugo, Urba, várias linhas de negócio a serem desenvolvidas, né? Nesse momento, a gente está pagando o mínimo, está pagando, então, 25% desse resultado. Só que o que é interessante? A gente paga 25% em cima do resultado do grupo inteiro. Então, o lucro de Resia, ele entra também na conta na hora da gente fazer aqui a distribuição dos dividendos, tá? E lá na frente a gente vai ter, né, um pote muito maior, um lucro muito maior, né, inchado também por essas outras empresas do grupo. Então, o dividendo, a gente vê que o dividendo será crescente ao longo do tempo, tá? Mesmo que a política se mantenha dentro dos 25%.
Boa, beleza, respondido. Eu queria agradecer, Ricardo Paixão, mais uma vez, CFO da MRV. Obrigado por ter vindo aqui, por ter se disponibilizado a falar sobre como é que foi esse trimestre para a MRV e o que a gente pode esperar daqui para frente, por ter respondido também todas as perguntas que a gente recebeu ao longo da semana dos nossos leitores. Muito obrigado mais uma vez. Bom, obrigado. Fico à disposição para uma próxima conversa com vocês. Um abraço a todos. Valeu, a gente que agradece. Só lembrando quem está assistindo a gente, se você perdeu o começo dessa entrevista, não se preocupe, ela vai ficar na íntegra aqui no canal do Infomoney. Não só essa, como todas as outras, né? A gente já teve algumas desde o começo dessa nova temporada e até o final da semana que vem a gente vai ter outras. Para você não perder nada, se inscreva aqui no canal do Infomoney, ativa o sininho que tem aqui abaixo do player, assim você vai ser notificado sempre que uma nova live começar. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar ele, que isso é bastante importante, ajuda no nosso engajamento e estimula a gente a continuar oferecendo esse conteúdo de qualidade para vocês. E é isso, para acompanhar a programação completa, entra no infomoney.com.br, na parte superior do site tem um link por dentro dos resultados, ali vocês vão poder ver quais são as próximas entrevistas. E é isso, te vejo na próxima, obrigado, até mais.